Se inscreva no canal. Maravilha. Glória a Deus, estamos aqui de volta no seu programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. E hoje nós estamos num tema muito importante, vamos começar agora a falar sobre o Carnaval. E eu queria estar lendo com você que está com a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, vamos meditar juntos na Palavra de Deus. Eu queria pedir para o nosso irmão Hugo ler o texto onde nós vamos decorrer esse tema. Coríntios capítulo 6, o verso é o número 13 ao 15. Vamos meditar na Palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 15, diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. É isso que diz a palavra de Deus, o Almeida. O apóstolo Paulo falando sobre o corpo, né? E quando nós falamos de carnaval, nós falamos da festa da carne. É mesmo? Verdade. Não é mesmo? Verdade. E discorrendo um pouco da história, né, do carnaval, né? Acredite-se que o carnaval tenha surgido de festas feitas à deusa Ísis, né? E ao deus Osíris, lá no Egito, já desde de 2000 antes de Cristo. E que também foi para Roma, né, esses costumes, quando haviam grandes guerras, eram feitas grandes festividades com muita orgia, com muita... o pessoal usava muito álcool, bebida, né? Muitas festas naquela época, muitos excessos, e na Idade Média a igreja ela tentou controlar, né, isso. Tentou controlar essas comemorações, mas o clero viu que já havia um certo descontrole, eles já não tinham mais como controlar isso. Então, a igreja, diz a história que ela, então, o que ela fez? Separou esses dias aí do carnaval, né? E depois separou-se mais 40 dias, chamadas de quaresma, até vir o dia da Páscoa, né? A quaresma dá sentido que fosse como se fosse um certo arrependimento, né? Dos dias de descontrole do povo, e depois assim viria a Páscoa. Então nós vemos aí que infelizmente essa festividade ela foi colocada até no calendário já, né? Ela foi colocada no calendário naquela época devido a esse chamado descontrole naquela época, né? Com certeza, e nem começou ainda o carnaval. E ontem eu liguei o noticiário, irmão Hugo, e eu já vi que está acontecendo já o pré-carnaval, né? Que é lá os bloquinhos, e já está começando a violência, assassinato, roubo, os arrastões, infidelidade. Então, nós vemos o mal que causa quando nós damos liberdade à carne. Verdade. Isso? E o pastor Mauro mesmo já disse aqui no nosso artigo que nós acabamos de ler, que essa festa, né, Mauro, antigamente, no tempo de Roma, esses 3 dias, Mauro, eles faziam o que queriam. Eles não tinham... Era liberado. Eles faziam sexo, eles faziam orgia com criança, com mulheres. Então, a carne estava livre para fazer o que queria. Né? Eles não tinham aquela condição de ficar puro. Então, para eles, aqueles 3 dias era de libertinagem pura mesmo. Não é isso, pastor Mauro? É isso mesmo. E como foi falado, aí a igreja em si, ela colocou esses 40 dias como se fossem 40 dias de purificação, né? De todo esse excesso que foi cometido durante esses dias. E no último dia, assim, viria a Páscoa, né? Como se fosse um arrependimento, né, do povo, para que eles pudessem se limpar de tudo aquilo que eles fizeram nesses dias. Mas hoje o carnaval ele é comemorado em várias partes do mundo, não só no Brasil, né? Tem muitos lugares do mundo, mas o principal mesmo é aqui no Brasil, né? Aqui dizem que é o país do carnaval, né? As pessoas chamam... Infelizmente tem esse título. Infelizmente que eles distorcem também, né, Almeida? E distorce essa festa de carnaval, né? A festa de carnaval significa o quê? A festa da carne, da carne. Então é muito distorcido, né, Almeida? Eu estava vendo um documentário
E em outros países acontece o carnaval, mas lá é limitado as coisas, viu, pastor Mauro? Aqui no Brasil vem muita gente de fora porque sabe que aqui é tudo liberal. Pode tudo, né? Então, infelizmente, irmãos, é terrível o que tem acontecido aqui no Brasil. Nós temos que orar, nós como igreja temos que orar. Nesta festa tem um rei, né? Isso, é verdade. Rei que ele dá liberdade a todos os foliões. Como que chama esse rei mesmo? Rei Momo, né? É o chamado Rei Momo. Esse Rei Momo é perigoso, hein, Mauro? Ele é perigoso porque, né, virou uma tradição, né, Almeida? Essa tradição, ela é muito perigosa para nós que somos cristãos. A gente pega aí um prefeito da própria cidade e entrega ao pastor Mauro essa chave da cidade nesses 3 dias para o Rei Momo. É verdade. Como se tivesse uma autoridade para ele. Uma autoridade, você vê, tirando, né, o pastor Almeida. Se nós for ver, Jesus falou para Pedro: eu te dou a chave do céu, como autoridade, uma pessoa que tem autoridade espiritual, e isso é distorcido no nosso Brasil. Eles entregam a chave para esse Rei Momo, mano. Para esse Rei Momo. E o que acontece quando entrega uma chave na mão de um Rei Momo? É como se fosse toda a autoridade, né, daquele lugar, tudo que o prefeito entrega para ele, como se fosse assim: tá nas tuas mãos os 3 dias, vocês podem fazer o que quiser. E diz a história diz, né, a história greco-romana diz que esse Momo, né, que era o deus Momo, ele era esse deus todo esculachado, né, diz a história. Era um rei que gostava de orgias, de bebidas, de todo tipo de festa, e gostava de andar com lindas mulheres também. Tanto é que existe também a rainha do carnaval, né, que anda sempre junto com ele, né. Infelizmente, hoje alguns cristãos também acham que não tem nada a ver, né? Eu estava vendo hoje um debate, e ali nós vemos igrejas saindo, batucando, levando crianças, levando alguns irmãos da igreja e fazendo parte daquilo, falando que é uma grande oportunidade de evangelismo. Mas seria certo, né, a igreja está entrando nesses ares, né, onde a carne está liberada para fazer o que quiser? Vamos ver o que a palavra de Deus diz, né, acerca, porque como diz aqui, a carne, ela é liberada, né, nesses 3 dias, né, há um liberalismo total da carne, e aqui no Brasil, né, chega-se até à beira do ridículo, né, com paixões desenfreadas, onde tudo é liberado na carne, né? Não tem censura, não tem limite. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, né, todos nós conhecemos, diz assim, num texto muito conhecido nosso: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Amém. É forte. Apóstolo Paulo, ele é muito taxativo, centrado, né? Ele é muito centrado nessas coisas, né? Lá em 1 Coríntios, que nós lemos, ele já fala sobre o corpo. Você não pode fazer do seu corpo uma libertinagem. Você tem que tomar cuidado, né? E nós sabemos que no carnaval é liberado para fazer isso, né, o Almeida? A gente vê, se a gente for pegar os dados mesmo, quantas mulheres ficam grávidas no carnaval? No carnaval, é verdade. Quantas crianças perdem a virgindade no carnaval? Quantos acidentes? Quantos acidentes, quantas coisas. Por quê? Porque o corpo fica vulnerável mesmo. Vulnerável, porque você dá abertura. Você falou, Almeida, sobre evangelismo. Tudo bem, você quer fazer um evangelismo no carnaval? Nós também não somos contra, cada um faz o que você quiser. Sim. Mas, Almeida, nós temos 365 dias para fazer evangelismo. Por que nós vamos querer fazer o evangelismo justamente no carnaval? Verdade. Justamente lá no carnaval. O pastor Luiz, o pastor da igreja MC de Church, já comentou com nós sobre isso. Falou: Hugo, você acha que a pessoa está lá no Sapucaí, eles querem saber de Jesus? Verdade. Eles estão lá no carnaval, eles estão querendo saber de Jesus? Né? Pode ser que dê certo da pessoa ali se converter, né? Mas é muito difícil, por né, causa Almeida? do clima, por causa né? do clima do local que está lá.
Fora que você está também correndo um grande risco de cair em tentação. Verdade. Né, irmãos? É um lugar onde tudo é liberado. A palavra do Senhor diz que nós fazemos parte de um reino. Viu, pastor Mauro? Verdade. Fazemos parte de um reino. E nós que fazemos parte desse reino, nós temos um rei. O rei Jesus. Isso Então, é verdadeiro. irmãos, e o carnaval também tem um rei, né? Então, vamos tomar um cuidado para que este reino, né, das trevas não venha tomar lugar nas nossas vidas. É verdade. Que você aprenda bastante hoje nessa... As pessoas que praticam todas essas coisas aí, que é o carnaval, Sim. se elas se arrependerem perante a Deus, mesmo assim, elas não iriam para o reino dos céus? Com certeza. Com certeza. A palavra do Senhor diz que quando nós nos arrependemos de verdade e recebemos a Jesus Cristo no nosso coração, com certeza fazemos parte do reino. né, Mas é pastor? aquele negócio, nós temos que nos arrepender de verdade, né, verdade, irmão? De verdade. Porque, verdade. como foi falado aqui, muitos querem ir lá para evangelizar no carnaval, mas acaba chegando lá e acaba ficando lá, né? Ficando lá, verdade, né? E o que Voltar nós atrás. falamos também, né, o pastor Mauro, sobre o arrependimento que tinha na época. O que eles faziam? Eles curtiam o carnaval já sabendo que eles Que tem 40 iam dias pedir pra- isso, que eles achavam que já ia ser perdoado. É como você pratica um pecado e você já pede perdão antes daquilo. Daquilo, é Aí verdade. não, isso não é arrependimento de verdade. Com certeza. Não é? Isso Isso não é é. arrependimento. Se você vai pecar, já vou pedir perdão porque eu vou pecar. Não, isso não. O arrependimento, igual o nosso irmão aqui falou, tem que ser o arrependimento de coração. É o Sincero, nascer de né? novo. Com certeza. A palavra do Senhor diz que havia um lugar chamado Sodoma e Gomorra. Isso. Lembra, pastor Mauro? E aquele povo chegou de uma tal maneira desagradando a Deus que o cheiro do pecado chegou às narinas de Deus. Né? Que triste, hein? E ele foi preciso tirar, né, Ló e sua família para que aquele lugar fosse destruído, porque a orgia, o pecado estava reinando naquele lugar. Então, nós temos que tomar cuidado, porque Deus está separando uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém. O carnaval, esta festa denominada Festa da Carne. E nós vamos ver agora qual é a posição de Deus sobre esse assunto, pastor Mauro. Será que Deus se agrada, né, com o carnaval? Será que ele se agrada com essas práticas, né, onde a carne ultrapassa os seus limites? Né? Nós já lemos aqui, né, no livro de Gálatas, né, toda a obra da carne, né? E a palavra de Deus diz claramente que todos aqueles que participarem daquelas obras lá não têm direito ao reino dos céus. Então, eu começo a lembrar aqui, irmão Almeida, de quando Moisés subiu lá no monte para buscar as tábuas, Sim. né? Aí o que aconteceu? O povo de Deus lá embaixo, né? Eles ficaram lá, não aguentavam mais esperar Moisés descer, né? E ali o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, simbolizando como se fosse o Deus deles que tirou eles do Egito, né? Isso foi uma afronta contra Deus. Diz a palavra de Deus que o que eles fizeram ali? Né? Dançaram na frente do bezerro, beberam, fizeram orgias, fizeram tanta coisa. E Deus falou para Moisés: Moisés, desce, porque meu povo está lá descontrolado. Vai lá e vê o que eles estão fazendo. Quando desceu, só Deus para ter misericórdia, né? Deus engoliu aquele povo. Irmãos, a carne, ela é terrível. Nós buscamos a todos os dias, como eu disse no programa passado, o fruto do Espírito Santo. Se você não tiver esse fruto na sua vida, a carne, ela procura o pecado. Ela procura satisfazer, né, os seus desejos. Mas o que Deus requer de nós? O que ele requer de nós é que nós santificamos o nosso corpo. Sim. Santificamos o nosso corpo, santificamos a nossa alma e o nosso espírito. Com certeza. Porque nós não podemos se misturar, né? Lá em 1 Pedro 2,11 diz assim: Amados, insisto em que, como os estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês não abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a tua alma. Né? É o que acontece no carnaval, pastor Mauro. A pessoa quer fazer o evangelismo no carnaval. Por quê? Porque aquela pessoa gosta do carnaval. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, vamos fazer um evangelismo no carnaval, porque
às vezes a pessoa até gosta do carnaval. Então, nós temos que se abster disso. Verdade. Tentar fugir. Na verdade, a Bíblia fala o que pra gente? Fugir das tentações. Fugir da porque aparência você vai do estar mal. lá. Você vai estar ali vendo se você é uma pessoa que já praticou o carnaval, que gosta de carnaval. Então, tem que se afastar. Porque você pode acabar caindo ali em tentação. E Provérbios capítulo 10, versículo 23 diz assim: para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Nossa, Amém. que versículo lindo. Porque muitas vezes o ser humano ele quer buscar, né, uma fuga, né, ele quer buscar um divertimento, quer buscar se livrar do estresse, e esses 3 dias ele acha que é isso, né, ele acha que é se libertar. Né? Mas ao mesmo tempo ele não sabe que ele não está se libertando, ele está ficando cada vez mais preso, né, com o inimigo. E é uma luta, a palavra de Deus diz que nós temos uma luta da carne contra o espírito. Verdade. E como já foi falado aqui hoje, né, o direito, a autoridade da cidade é como se simbolizando isso. O direito e a autoridade da cidade, do povo, foi dado a, vamos dizer, a uma entidade, aonde provoca desordem, né? Provoca todo esse tipo de bagunça, né? E às vezes, aos olhos humanos, ninguém vê, mas é o que foi falado aqui até pelo irmão Hugo, né? Além dessa desordem, olha quantos acidentes nós não vemos, olha quantas doenças, olha a repercussão. Tem até uma palavra que diz assim, né? Eu estava vendo esses dias na TV, fala assim, os filhos do carnaval, né? São pessoas que se entregaram, né, à libertinagem, né, ao sexo depravado, né, e muitas crianças nasceram aí abandonadas, não têm mães, né, porque são considerados filhos do carnaval, né. É muito triste, e a palavra de Deus nos diz que por isso que Deus mandou, né, alguns mandamentos, porque sem mandamento, né, sem algo para nos reger, a gente se corrompe, ô irmão Hugo. Isso, e nós temos que saber quem que nós tememos, né? Não é verdade? Porque quando Deus ele dá esses mandamentos, nós temos que saber em quem nós tememos, porque muitas pessoas que fazem isso não temem, eles não temem. Então, aqui em Romanos 13 diz assim, ó: comportemo-nos com decência como com quem age na luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, e não em desavença e inveja. Então, a Bíblia, igual você falou, está repleto de manuais aqui para a gente saber o que a gente fazer para sair dessa festa, que é a festa da carne. A Bíblia está repleta, é só a gente ali estudar, né, o pastor Mauro? É verdade. Ver ali o que a gente pode fazer para a gente se abster disso aí. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz assim: afastai-vos de toda forma de mal. Tem outros que dizem assim: afastai da aparência do mal. Né? Deus pede para nós nos afastarmos. E às vezes nós vemos até aquelas pessoas que vão evangelizar e falam assim, né? Não, eu sou de Deus, sou vaso de fogo, né? Eu vou chegar lá, não vai acontecer nada. Cuidado, não tenta a Deus, né? Não devemos tentar a Deus. Pastor Mauro, mas vem cá. Tá bom, eu não posso ir no carnaval, mas eu não posso sentar lá no meu sofazinho e assistir os desfiles das escolas de samba. Muitas pessoas falam assim, não, mas isso daí é cultural, né? Eles contam algumas histórias que até é bom para o nosso aprendizado. O que o pastor acha Então, o disso? problema dessas histórias, né, irmão Almeida, é que muitas histórias ali, eles veneram, né? A maioria das escolas de samba, né, elas veneram aquelas entidades, né? Você pode ver entidades, a maioria das escolas são como se diz assim, quem são os donos daquelas escolas de samba? A maioria são centros espíritas, né? São locais aonde, né, querendo ou não, né, eles praticam ali o espiritismo, né? Esse é o problema da mensagem que eles estão mandando para as pessoas, porque muitas vezes a gente acha que o inimigo, né, das nossas almas, ele só age, né, a gente praticando alguma coisa, a gente estando lá, mas também só de ver, só com aquela mensagem que ele está enviando para você, né, tem que tomar muito cuidado. Quem tiver a mente fraca, né, também acaba caindo. Por isso que a palavra diz, foge até da aparência do mal, porque isso é uma aparência, né? Verdade. E a palavra do Senhor também diz, irmãos, que os nossos olhos
é a candeia do nosso corpo. É Verdade. Isso, pastor Mauro? É uma janela, né? Como É se uma fosse uma janela, janela, né? é. Tudo que nós vemos lá, né? Nós temos que filtrar, né? Tem que saber filtrar. Mas há aquelas pessoas que ainda não têm essa capacidade de filtrar isso, né? É verdade. Vamos ler Carnaval, irmão Hugo. E nós lemos aqui já no início aqui do programa, na primeira parte, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 a 15, né? Eu vou estar lendo aqui novamente, né? Para nós relembrarmos aí, né? Sobre o que o apóstolo Paulo já estava falando naquela época. Assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Amém? Então Amém. A própria palavra já nos diz nessa tarde que os nossos corpos foram feitos para adorar a Deus. E por que, né, que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo, né, Mauro? Por que ele fala sobre o corpo? Sabendo que as pessoas iriam usar o corpo de forma inadequada. É verdade. Né? Inadequada. De qual forma inadequada? Bebidas alcoólicas, drogas, prostituição. Né? Então isso é um jeito de você usar o seu corpo inadequadamente. Então o apóstolo Paulo ele adverte aos primeiros coríntios ali sobre isso, porque estava tendo muito também isso naquela época. Muita imoralidade, já Muita desde aquela imoralidade. época, né, já estava tendo esse tipo de festa, né, imoral, e o apóstolo Paulo, usado por Deus, já advertia o povo, né? Por isso que carnaval, né, se nós analisarmos a letra como já foi falado, é bom lembrarmos que significa carnevale, que é a festa da carne, né, onde as pessoas usam o máximo da carne, né, se extravasam mesmo nesses dias aí, chamado de carnaval. Hugo, na primeira parte nós falamos um pouco do rei Momo, né? Nós falamos da rainha do carnaval. E o rei Momo, ele era o antigo deus Momo, né? O deus dos prazeres, da glutonaria, da bebedice, com um ar de divertido, alegre, né? Sempre do lado de mulheres sedutoras. São considerados como os reis de toda essa festa. É costume de no primeiro dia eles receberem a chave da cidade, né, como nós falamos aqui, como simbologicamente, como dando-lhe o poder, né, sobre esses dias de carnaval. Recebe do prefeito ou da autoridade da cidade, né, a autoridade máxima, estado ou país. Esse ato de entrega de chaves no mundo espiritual tem uma repercussão devastadora, pois chave na Bíblia significa poder, autoridade, domínio, ligar, desligar, abrir e fechar. Quer dizer, ele tem o poder de tudo. Né? Inclusive, pastor Mauro, deu muita polêmica no carnaval aí, porque um prefeito de uma cidade não quis entregar a chave pro rei Momo, porque ele era cristão, né? Então deu muita polêmica, né? As televisões que fazem as transmissões já caiu matando em cima daquela pessoa, já condenando aquela pessoa, porque ele não quis entregar essa chave para o rei Momo, né? Porque ele sabe do lado espiritual o que acontece do lado espiritual sobre essa entrega de chave para o rei Momo. Querendo ou não, né, irmão? É como se estivesse entregando nas mãos do inimigo, né? Todos esses dias, né, de carnaval. E como esse rei, ele também é considerado o rei da glutonaria, né, dos prazeres, lá em Provérbios 23, versículo 20, diz assim: não caminhes, aliás, 23 e 20, ele compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. O que o senhor está falando aqui? Que nós, né, o nosso corpo, né, ele é templo, morada do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo ele foi feito para adoração a Deus, né? Deus, quando ele fez o corpo do homem lá no Éden, foi para adorá-lo, para glorificá-lo. E o inimigo, ele tem feito o quê? Pegado este corpo, né, e humilhado esse corpo, né, feito como se fosse uma humilhação, como se fosse um boneco, né, de humilhação. E as pessoas muitas vezes cegas se entregam, né, a essa festividade, essa carnalidade. Verdade. O inimigo ele faz tudo contrário à palavra de Deus, né? É verdade. Deus nos faz orienta, o homem perfeito, né? O homem perfeito, e nos orienta. Não faça isso,
porque sabe que vai ser prejudicial à sua própria saúde, à sua própria salvação, né? Só que o inimigo não. O inimigo, ele mostra aquelas coisas bonitas, mostra aquelas coisas como se fosse uma coisa bacana para você cair naquela tentação, né? Porque o que ele quer é a sua alma, levar você para o inferno. Porque né? o trabalho do inimigo é esse, né? O trabalho do inimigo é mostrar, né? Prazeres, né? Mostrar, enganar, né? O povo de Deus, né? Levando eles a esses prazeres. É como foi com Jesus lá no deserto, né? O que aconteceu com Jesus no deserto? Mostrou todo tipo de autoridade, todo tipo de prazer, tudo para ele ali, né? Mas o que Jesus fez? Combateu ele com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. A melhor forma de combater o inimigo é usando a palavra de Deus, né? Inclusive, nós estamos falando sobre o carnaval e nós estamos usando a palavra de Deus. É verdade. Nada aqui veio de nós, né, Mauro? Nós sabemos, Verdade. também nós temos a nossa opinião sobre isso. Com certeza. Mas nós estamos usando a palavra de Deus, baseado no que a palavra de Deus nos diz sobre o carnaval. Porque nós temos que falar a verdade, né, amor? Nós temos que ter compromisso com a verdade, né? O povo de Deus precisa ter compromisso com a verdade. E nós precisamos passar isso para as pessoas, né? O que significa verdadeiramente essa festividade, né? E além do Rei Momo, o irmão Hugo, também tem outros símbolos lá no carnaval também, né? Como o chamado Pierrot, Arlequina e Colombina, né? Diz a história que eles fazem um teatro ali entre os três ali de um triângulo amoroso, né? Onde os três ali praticamente amam aquela chamada Arlequina, né? E já vemos que isso aí já está se levando, né, ao adultério, né? Adultério. Já é uma história, já é como se estivesse levando as pessoas a adulterarem. Entendeu? Já é uma ideologia que as pessoas tentam implantar na mente daquelas pessoas que estão ali, né? É verdade. Então a pessoa tá vendo aquelas coisas, então acaba se purificando, se identificando com aquilo, né? Porque, Mauro, nós sabemos que tudo que acontece sobre prostituição, sobre adultério, muitas coisas vêm da mente da pessoa, Triângulo amoroso, né? Porque as pessoas mostram aquilo ali como se fosse uma coisa normal, né? Se você assistir um programa de TV ali, eles mostram aquilo ali como se fosse uma coisa normal. Por exemplo, quantos jovens, Mauro, vão para os carnavais do Brasil, em Salvador, no Rio de Janeiro, aqui mesmo em São Paulo, e eles estão preocupados com quantas pessoas que eles beijaram, com quantas pessoas que eles ficaram, porque hoje a moda não é mais ficar, né, mano? A moda hoje é ficar, né? E eu tava vindo até uma pregação, você vai pro carnaval pra ficar, aí eu vou pra isso pra ficar. Toma cuidado, irmão, que se Jesus voltar, você fica também. Irmão, você vai ficar também, né? É verdade? É o chamado, né, a liberalidade, né? Liberalidade. Tudo é liberado nesses dias de carnaval, né? Sobre o carnaval, sobre o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, né? Se atentar às coisas do mundo, se atentar para essa festa, né? Tentar sair fora, sempre estar saindo, sempre fugindo, né? Se afastando dessas tentações, né, Pastor Mauro? Como você já disse no programa, Jesus, ele foi tentado, então nós também podemos ser tentados e nós podemos também não resistir. É verdade. Irmão Hugo, mas o auge do carnaval são os desfiles das escolas de samba, né? Os desfiles das escolas de samba, muitas dessas escolas são, como já foi falado aqui, né? São lugares onde as pessoas, elas adoram algumas certas entidades, né? E muita idolatria, né, rola nessas festas, né, nesses lugares, né? Falamos aí no primeira parte sobre a posição de Deus, né, sobre o carnaval, né? Agora vamos falar sobre a posição do cristão, né? Do cristão. Nós vimos aí já um testemunho do nosso querido irmão Diego, né? Qual deve ser a nossa posição, né, diante do carnaval, né? A palavra de Deus, ela diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Do Espírito Santo, né, Mauro? As pessoas, né, Mauro, têm confundido o carnaval com alegria, né? É verdade. O carnaval com alegria, é a festa da alegria. Mas, Mauro, uma pergunta que fica para nós que somos cristãos. Pode ser verdadeira uma alegria que dura apenas 4 dias, Mauro? Não, jamais. A nossa alegria, quem é a nossa alegria? A nossa alegria é Cristo, né? Todos nós sabemos, que nós que somos cristãos, quem é a nossa alegria? Que é uma alegria duradoura. Verdade. É uma alegria que dura para sempre. Essa alegria está sempre conosco, né? Nós não precisamos se embriagar, não precisamos nada. Nós só precisamos de ter o Jesus perto de nós.
Então, Mauro, muitas pessoas confundem isso aí como alegria, mas aquela alegria passageira, alegria que dura apenas 4 dias, mas depois desses 4 dias é só choro e lágrimas. É verdade. Só choro e lágrimas. E as pessoas, e até é interessante falar sobre isso, né, irmão? Que as pessoas, elas pensam que os cristãos, eles são pessoas sisudas, né? De cara fechada, né? De sem alegria. Alguns chegam até a criticar os evangélicos, né? Por causa disso, né? Tipo assim, fala assim, mas os evangélicos, eles são tudo fechado, não pula carnaval, né? Porque se acham certos, né? Porque praticam uma religião triste. Mas, como foi falado aqui, a verdadeira alegria é Jesus, e nós temos muitos motivos para ficar alegre, né? Muitos motivos para ficar alegre. Imagina você tá ali na casa do Senhor, né? Ali junto com os irmãos, ali em união, fazendo ali a obra de Deus. Não tem alegria melhor, porque você tá na presença de Deus, tá ali chamando a presença de Deus, né? E você sabe que é uma coisa abençoada, uma coisa que Deus nos deu para nós cultuá-lo. Ele, verdade, né? Não entregar nossa vida na mão do Satanás. Não entregar a nossa vida na mão de Satanás. Porque nós sabemos, Mauro, quantas mortes tem aí, quantas mortes, quantos acidentes acontecem nesse período de carnaval. Servir como se fosse um fantoche, né, do inimigo, né? O inimigo faz o que quer, né? Porque é aquele negócio que foi falado aqui, né? A alegria pode até durar nesses 4 dias aí, mas quando chega no último dia, a pessoa já cai naquela tristeza, né? Naquela angústia. Aí as consequências do carnaval vêm, né? Depois, como já foi falado aqui, né? Então, Deus, ele jamais vai se agradar com uma coisa dessa. E, Mogo... Essa pergunta, Mauro, que deve ser feita também para nós. Sim. Para ser verdadeiramente alegres, precisamos ser libertinos? Não, jamais, né? Precisamos ser libertos, né? Libertinos, né? Não. Nós precisamos ser libertos, porque a libertinagem não é coisa de Deus, né? É coisa do inimigo, né? E aqui nem nós falamos, o inimigo, ele quer imitar Deus, né? Ele quer imitar Deus, mas Deus, ele é inimitável, né, na sua essência. Ele é inimitável, né? Deus, ele dá para nós o fruto, né, do Espírito, né, Mauro? É verdade. O fruto do Espírito, que nós já falamos sobre ele. Que é um dos frutos da alegria, né? O fruto da alegria, o amor, né? É a fidelidade. E o inimigo, ele dá tudo ao contrário, né? Você vê essa libertinagem, o que fala sobre a libertinagem? Crimes, adultérios, prostituição, né? Separações de casais, morte, promiscuidade sexual, drogas e muitas coisas que se a gente for falar aqui, a gente vai passar o dia inteiro falando sobre essas coisas. E assim, para ressaltar mais, né, irmão, o carnaval sempre foi uma festa de mascarados, né? De pessoas que colocam uma máscara, né? Simbolizando uma alegria, né? De gente que se disfarça para dar vazão aos seus mais baixos instintos. Eles próprios admitem e não defendem isso, né? E não defendem que se trata de uma ocasião propícia para fazer tudo aquilo que está reprimindo a sua intimidade. Tem pessoas que têm vergonha de sair da sua casa, tem pessoas que são tímidos, mas quando chega no dia do carnaval, coloca uma fantasia, uma roupa e sai, né, como se fosse livre, né? É a libertinagem, né? Porque as pessoas não têm a coragem de fazer as coisas com a cara limpa, com o rosto limpo. Então aquela máscara, ela dá essa vontade para aquela pessoa. Então ela tá ali fazendo o que ela quer, porque ela é mascarada. Inclusive, você não sabe nem quem é que tá ali. Verdade. Entendeu? Então aquela pessoa não tem identidade, né, pastor Mauro? A pessoa não tem identidade. Então ali elas praticam tudo que é de ruim mesmo, não tá preocupado com nada, porque não tem a sua identidade revelada. Imagina nós, como cristão, mascarado no carnaval. Fazendo esse tipo de libertinagem. E como nós falamos aqui, né, irmão? Nós estamos aqui, nós temos que falar a verdade, né? O cristão, ele precisa falar a verdade. Então, a verdade é que o carnaval só produz mesmo frutos podres. Podres? Né? Podres, portanto, nossa posição quanto a ele é não somente de não participar, mas também de uma franca condenação. Nós temos que condenar mesmo essa festa mundana que é o pecado, e queremos, em nome de Deus, advertir os nossos jovens, né, que estão na igreja, né, dá valor, né, a você estar na presença do Senhor. E essas coisas aí do mundo são ilusões, né? Muitas igrejas por aí, o que elas fazem em noites de carnaval? Fazem retiros, né, vão orar,
né? Esses dias aí, algumas promovem retiros, algumas promovem dinâmicas, né? Para quê? Com o intuito já de ajudar os jovens a não... Porque tem aqueles jovens que infelizmente são um pouco fracos, né? De já afastá-los eles da aparência do mal. Então, jovens, procura uma igreja, procura a presença do Senhor, procura um retiro espiritual nesses dias de carnaval. Não se deixe se levar pelas amizades mundanas, não se levar pelos maus caminhos, amém? Mas se entrega na presença do Senhor, deixa Deus trabalhar na sua vida, não é verdade, irmão Hugo? Com certeza, Mauro. E quando nós fala de franca condenação, nós como cristãos temos que ser, Mauro, radical com isso. Verdade, com radical certeza. mesmo, não temos que ficar passando a mão, não temos que ficar mapeando, alisando, nós temos que ser radical. É uma coisa que não pertence a nós e nós temos que ser radical de toda maneira, pastor Mauro. Eu vi uma frase que diz assim, pastor Mauro: se o seu amigo te oferece droga, que droga de amigo ele é? É verdade. Porque se você vai em um lugar que o seu amigo está te oferecendo droga, ele é um amigo, é uma droga de amigo. É uma droga de amigo, é verdade. Entendeu? Porque o seu amigo de verdade não te faz isso. O amigo de verdade quer o seu bem. Verdade. O amigo de verdade quer você do seu lado, quer você junto com ele. Não nessa promiscuidade que está acontecendo aqui. Não nisso, jamais. Então nós como cristãos nós temos que tomar posição e orar, né? Como já foi falado isso, entrar em oração, buscar a presença de Deus, porque são dias tristes. Para nós são tristes. Nós que temos a presença de Deus, o Espírito de Deus, sentimos essa tristeza. Então, nessa tarde que nós temos, né, a alertar, né, é sobre isso que nós falamos sobre o carnaval, né? Infelizmente é uma festa mundana, né, que muitas vezes tem tirado muitos da presença do Senhor.